Vamos aqui na janela com o modo interativo da linguagem Octave demonstrar a utilização de algumas das funções que se aplicam a variáveis do tipo vetor. Então vamos limpar o console, declarar um vetor x com alguns elementos Então esse é o vetor, vejam que ele tem 8 elementos. Para confirmar, vamos exibir o tipo da variável x, é uma matriz, ou seja, um vetor linha, e vamos aplicar algumas funções sobre ele. Por exemplo, a função que retorna o menor valor do vetor x, função min. Vejam que é o valor 0. Max é a função que retorna o maior valor do vetor x, 9. Sum, ele realiza a soma de todos os elementos do vetor x. Vejam, 4 e 7, 11, e 2, 13, com 0, 13, e 9, 22, e 6, 28, e 5, 33, e 1, 34. Então, é a soma de todos os elementos do vetor x. Min, dá a média dos elementos do vetor x. Veja que são 34, é o valor da soma. Nós temos 8 elementos, a média é 4,25. A média poderia ser calculada da seguinte forma: sum de x dividido pelo tamanho do vetor x. É a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. A função flip, LR de left right, ele vai inverter a ordem dos elementos do vetor x. Vejam, o primeiro elemento é 4, essa função vai inverter os elementos, 4 passa a ser o último elemento no vetor resultado. 7 é o segundo, passa a ser o penúltimo. 2, o terceiro, passa a ser o antepenúltimo, assim por diante. Vejo que o último aqui é 1, invertido ele passa a ser o primeiro no resultado da função flip-LR. Sort é a função que vai colocar os elementos do vetor x em ordem. Vejam que o resultado aqui são os elementos do vetor x em ordem ascendente, do menor valor para o maior valor. Eu poderia também pedir para que os elementos do vetor fossem mostrados, ou o resultado fosse em ordem descendente, do maior valor para o menor valor. Basta colocar o argumento descende. E vejo que essas funções elas retornam um valor. Por exemplo, função min, o valor que ela retorna, que é o menor elemento do vetor x, eu vou atribuir a variável menor. Eu vejo que o menor valor é 0, então eu estou atribuindo a uma variável. Nesta variável, então, tem o menor valor do vetor x. É possível também fazer com os elementos de um vetor operações relacionais. Por exemplo, eu quero saber se no vetor x existe algum valor igual a 0. Vejo que nós temos. Deixa eu mostrar os elementos do vetor x, são esses. E vejo que o 0 é o quarto elemento do conjunto. Então, o resultado dessa expressão relacional é um vetor de valores booleanos. 0, quando o respectivo elemento do vetor x em relação ao valor comparado for falsa, se essa relação for falsa, vem o valor 0, e quando a relação é verdadeira, tem o valor 1. Então, é um vetor de valores booleanos. Vamos pedir todos os elementos do vetor x que são maiores ou igual a 4. Veja que temos 4, verdade, 7 é verdade, 2 não é nem maior nem igual a 4, então falso. 0 é falso, 9 é maior, verdade, 6 é maior, verdade, 5 é maior, verdade, e 1 não é nem maior nem igual a 4, falso. Então ele traz um vetor de valores booleanos, que é o resultado da relação implementada para cada um dos elementos do vetor. Então veja, se eu quiser, por exemplo, contar
quantos elementos eu tenho no vetor x que são maiores que 4, eu não tenho especificamente uma função que faz isso, mas eu posso usar a combinação junto com a função sum, pedindo que some dos valores booleanos da relação x maior ou igual a 4, ele vai somar todos os valores verdadeiros, todos os uns. Então, nós temos 5, que significa que eu tenho 5 valores no vetor x que são maiores do que 4. Eu quero saber quantos elementos no vetor x são iguais a zero. Eu tenho apenas um valor zero, é esse. Então, essa combinação da função sum com uma expressão relacional, eu consigo contar o número de valores no vetor x que satisfazem a expressão que eu indiquei. Para adicionar elementos no vetor, veja que o vetor x é esse. Se eu quiser adicionar um elemento no final do vetor, eu posso fazê-lo dessa forma. Pega a posição do último, end, soma mais um, então eu estou adicionando um novo elemento no final do vetor, e eu vou colocar o número 22 lá. Veja que o 22 foi adicionado ao final do vetor. Agora o 33. Então, o 33 foi adicionado ao final do vetor. Então, end mais 1 como índice significa que vai ser adicionado um novo item ao final do vetor. Vejo que também posso usar fatiamentos. Os elementos do vetor x são esses, então eu quero saber. Vejo que o zero está na posição 4. Eu quero saber o menor valor do vetor x a partir da posição 5 até o final. Então, o zero não vai estar nessa fatia. Então, é a partir da quinta posição. A partir daqui, o menor elemento nessa fatia é o valor 1. Está aqui. Ok? Então, como argumento das funções, podem ser utilizados fatias de um vetor. E dessa forma, eu posso, por exemplo, veja que x são esses os elementos, eu vou adicionar um elemento no vetor x. O vetor x vai ser o conjunto formado pelos elementos do vetor x da posição 1 até a 3. Vírgula, eu vou colocar o número 55 e complemento o vetor a partir da posição 4 até o final. Dessa forma, eu vou acabar inserindo um elemento, o elemento 55, no vetor na posição 4. Veja que ficou grande aqui, então ele está mostrando de 10 valores por coluna, né? Então, deixa eu ver se assim, pronto, está lá. 55 foi adicionado na quarta posição do vetor x. Então, eu pego a primeira parte, que são os elementos de 1 a 3, a segunda parte, que são os elementos de 4 até o final, e coloco o 5 no meio. O valor 55 no meio. Então, eu acabo adicionando um elemento no meio do vetor. Para remover elementos, vejam, desculpe, o vetor é esse. Para mim remover o número 55, ele está na quarta posição. Então, eu faço x índice 4 igual abre e fecha colchetes. Então, ele vai retornar um conjunto com os elementos do vetor menos o elemento que está na posição 4, removendo ele, portanto, do conjunto. Veja que o 55 não faz mais parte. Vamos remover o primeiro elemento do vetor agora. Então, que é o número 4. Veja que o 4 não faz mais parte do conjunto. Então, ele vai retornar um conjunto sem o primeiro elemento do vetor, que era o número 4. Vamos remover o último. Xend, abre e fecha colchetes. Agora, não tenho mais o último elemento, porque ele foi removido aqui. Eu posso remover valores que satisfaçam uma expressão lógica. Veja, do vetor x eu quero remover todos os valores maiores ou iguais a 6. E retorna, então, o conjunto com os valores sem os valores maiores ou iguais a 6, que é o 7, o 6, o 9 e o 22. Vejo que eles não fazem mais parte do conjunto. Então, eu posso colocar uma expressão e ele vai remover todos os elementos do vetor x que são maiores ou iguais a 6. Vejo que eu ainda tenho na variável menor, é que o vetor x foi alterado. Vamos criar um vetor x agora com os elementos e a gente viu que o menor valor de x agora nesse caso é o 0,
elemento que está na terceira posição, eu posso atribuir esse resultado a uma variável menor. E vejo que o menor é 0. E eu posso combinar com a função find. Procure no vetor x um elemento que seja igual ao menor elemento do próprio vetor x. E assim ele vai retornar a posição. Então, dessa forma, combinando com a função find, eu consigo retornar a posição do menor valor. Vejam que o elemento que está na posição 3 do vetor x é o 0 e 0 é o menor elemento do conjunto. Obrigado.